Olá, hoje eu estou aqui novamente para gravar uma outra aula. Hoje nós vamos falar sobre ligações químicas. E nós temos vários tipos de ligações e hoje especificamente eu vou começar falando para vocês sobre ligação iônica. Bom, falando então nas ligações químicas, antes de entrar na ligação iônica, eu queria falar e preciso falar sobre a teoria do octeto. A teoria do octeto diz que um elemento, para ficar estável, ele tem que ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Qual é a justificativa para isso? A justificativa é porque ele tem que igualar a sua configuração à de um gás nobre. Os gases nobres, se nós fizermos a distribuição eletrônica dos gases nobres, nós vamos verificar que, com exceção do hélio, todos os outros têm 8 elétrons na sua camada de valência. Só o hélio, que tem 2, porque ele só tem a camada K. Ele só tem a camada K. Os outros têm 8 elétrons na camada de valência. E como esses átomos, você encontra-os de forma estável na natureza, em átomos individuais, um átomo de neônio, um átomo de argônio, e ele sendo estável, então estabeleceu-se a teoria do octeto, que para um elemento ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência para igualar a sua configuração à de um gás nobre. Bom, a ligação iônica, então, começando com a ligação iônica, ela ocorre entre íons. A ligação iônica vai ocorrer entre um metal e um ametal da tabela periódica, ou seja, são os metais que têm tendência a doar elétrons e os ametais têm tendência a receber elétrons. Então, para ficar um resuminho mais fácil de você guardar, nós vamos guardar assim: a família 1A, 2A e 3A, ela tem tendência a doar elétrons, são aqueles que estão à esquerda da tabela periódica, são os metais, eles têm tendência a doar, e quem tem tendência a doar vira cátion e tem carga positiva. A família 5A, 6A e 7A tem tendência a receber, formado pelos ametais, e quem recebe vira ânion, tem carga negativa. A família 4A é um outro tipo de ligação que a gente vai ver depois, que é a ligação covalente. Então a ligação iônica vai ocorrer entre um metal e um ametal, alguém que tem tendência a doar e alguém que tem tendência a receber. Pegando o exemplo do sódio e do cloro, que é comum, eu distribuí o sódio na sua última camada, ele tem 1 elétron e na camada anterior ele tem 8. O cloro, na sua última camada, tem 7 elétrons e na camada anterior ele também tem 8. Então, o sódio tendo 1 elétron, ou seja, ele é da família 1A, para quem se lembra, o nome da família A é o número de elétrons que tem na última camada. Nós vimos isso na aula de tabela periódica. Então, quem é da 1A tem 1 elétron na sua última camada. O cloro é da família 7A. Ele tem, então, 7 elétrons na sua última camada. O que vai acontecer? Quem tem 1 elétron tem tendência a doar. O sódio vai doar o seu elétron para o cloro. Ele vai perder a camada de valência, vai perder esse elétron, vai ficar com 8. Na última camada vai ficar estável. O cloro, que tinha 7, ganha 1, passa a ter 8 e fica estável. Representando isso, você pode ver que a ligação ocorreu na camada de valência, na última camada. Então, nós vamos representar, isso é chamado estrutura ou fórmula de Lewis. Nós vamos representar aqui a última camada do elemento. Se eu pegar o sódio tinha 1 elétron. O cloro tinha 7 na camada de valência. O que aconteceu? O sódio doou o seu elétron para cá e a representação fica assim: o sódio vai ficar o cloro com agora 8 elétrons, que ele recebeu 1 do sódio. A carga do sódio, como ele doou 1 elétron, é mais 1, o cloro recebeu 1, é negativo. E aí, dando a fórmula final, é o escorrega. A gente fala escorrega. O valor que está aqui, esquecendo a carga, aqui é 1 e aqui é 1. Vai escorregar para cá e vai escorregar para cá. Então, a fórmula final ficaria NaCl. Esta é a fórmula entre o cloreto, entre o sódio, né, e o cloro, chamado cloreto de sódio. É o NaCl. Nós vamos ver outros exemplos. Pessoal, agora o nosso exemplo é entre o cálcio e o flúor. Cálcio é da família 2A, está o número atômico dele aqui, o flúor, número atômico 9. O cálcio é da 2A, ele tem 2 elétrons. O flúor tem, da família 7A, ele tem 7 elétrons.
O flúor precisa receber um elétron. Vou doar do cálcio para lá e resolve o problema do flúor. Mas o cálcio precisa doar os seus 2 elétrons. Então eu preciso abrir um outro flúor com 7 elétrons, que é a família dele, e doar mais um elétron para cá, para resolver o problema do flúor. E o cálcio precisa doar os 2, porque as camadas do cálcio seriam 2, 8, 8 e 2. Ao doar esses 2 elétrons, ele fica com 8 na última camada. A representação vai ficar assim, ó, cálcio e flúor. Já vou te dar a dica. Pensa na família. Como o cálcio é da família 2A, tem 2 elétrons, ele vai doar. A carga dele é 2+. O flúor é da 7A. Ele tinha 7 elétrons. Como ele ganhou um elétron, ele ficou com 8. Vou pensar na família dele. Como ele ganhou um elétron, a carga dele é -1. Nós vamos fazer a brincadeira do escorrega. Escorrega a carga para cá e para cá. Vai ficar CaF2. Essa seria a fórmula final entre o cálcio e o flúor. O nosso último exemplo agora, que teoricamente seria o exemplo mais difícil de ligação iônica, seria esse aqui. O alumínio, por exemplo, da família 3A, ele tem 3 elétrons. O O é da 6A, tem 6. Quem tem 3 elétrons tem tendência a doar. Então, o O tem 6, precisa receber 2. Eu vou doar 2 elétrons para o oxigênio e ele ficou estável, só que sobrou um no alumínio. Então, eu preciso abrir um outro O com 6 elétrons, certo? E vou doar mais um para cá. O alumínio resolveu o problema, doou os 3 elétrons dele, mas o O ficou com 7. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que abrir um outro alumínio com 3 elétrons, doar mais um elétron para cá. Olha lá, resolveu o problema desse O, mas o alumínio está sobrando 2. Então, a gente precisa abrir, por último, né, mais um oxigênio com 6 elétrons e doar para cá. Olha lá, agora resolveu. Os alumínios doaram seus elétrons e os Os receberam, está todo mundo estável. Esse seria o caso mais complicado. Então, ficaria assim. A representação, o alumínio, o O. Pensando na família, o alumínio da família 3A, ele doou 3 elétrons, a carga dele é 3+. O O é da família 6A e recebe 2 para ficar estável, ele recebeu 2. Olha lá, ele tinha 6 e recebeu 2, ficou com 8. Fazendo a brincadeira do escorrega, vai dar a fórmula final, Al2O3, que é a quantidade que eu usei aqui, ó. Usei 2 alumínios e 3 oxigênios. Isso é a ligação iônica, isso aqui é chamado de estrutura de Lewis. Qual que é a propriedade dos compostos iônicos? Vamos ver algumas aqui, ó. Propriedades dos iônicos, como a ligação é muito forte, as condições ambientes, 25 graus Celsius e 1 atm, eles são sólidos. Então, todos os iônicos são considerados sólidos. Forma uma estrutura cristalina, por exemplo, sódio, cloro, é uma estrutura formada por vários íons, grande, chamada de retículo cristalino, essa estrutura que o iônico forma. Temperatura de fusão e ebulição deles é alta, por ser sólidos e essa força na estrutura cristalina ser grande, então a temperatura de fusão e ebulição é bem alta. Condutividade elétrica, eles conduzem no estado líquido e aquoso, ou seja, quando está fundido através da fusão e aquoso. No estado sólido, como os íons estão presos, o iônico não conduz. Tá ok? Até a próxima!